Fala galera do Legião Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. Antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? E deixe suas perguntas aí pra gente, tá? A gente, assim que der, a gente já vai respondendo para todos vocês aí, beleza? Hoje nós vamos conversar aqui com o Trinca-Ferro de Fibra, Leandro Amorim, beleza, amigo? Boa noite, Ale. Se eu colocar os ovos do meu azulão para o calafate, eles choca e cria os filhotes? Ou tem outro pássaro que faz essa função de chocar os ovos do meu azulão? Desde já agradeço. Cara, eu não acho interessante você colocar para o calafate, tá? Eu acho interessante, se você for criar o azulão, você pode colocar o azulão para o canário do reino criar, tá bom? E aí você tem que tomar cuidado quando você faz esse imprint aí, né? Ou seja, usa ama seca, porque se você deixar o filhote, quando ele sai do ninho, ser tratado depois, ele pode viciar, pegar chamado, pode ser de calafate, pode ser de qualquer espécie, tá? Então, o que eu acho interessante você fazer? Você deixar o canário, né, tratar o seu azulão aí, até uns 7, 8 dias, depois você retirar e terminar de tratar na mão, tá bom? Porque a partir de 6, 7 dias aí que o filhote já está com o olho aberto, ele começa a fazer um reconhecimento, tá? Do pai lá dele, no caso, o que está tratando, e ele pode sofrer um processo de imprint depois, tá? Que ele sai do ninho mais fácil, porque ele reconhece já o chamado, etc. Então, quando der uns 6 dias, aí 8 dias de vida mais ou menos, tira esse pássaro, tá? E termina de tratar na mão e coloca ele perto dos azulões, tá? Para que ele não sofra um imprint de canário ou de outra espécie, porque senão você vai ter problema com o encarte de canto dele, beleza? Mas o canário é uma ótima ama seca nesse caso aí. Você pode colocar junto lá até uns 4, 5 ovos de azulão para um casal de canário. Você dá a papa de ovo, tá? Para ele tratar esses filhotes. Cara, vai muito bem, tá? Geralmente ele vai muito bem aí, beleza? Um grande abraço. O JMS Silva, beleza, amigo? Vamos lá. Boa noite, meu amigo. Gostaria de saber qual é a melhor estruzada para azulão e galo de Campinas. Sei que tem muita estruzada para esses pássaros. Cara, melhor estruzada, na minha opinião, para azulão e galo da Campina, você pode utilizar uma estruzada para curió, tá bom? O galo da Campina também, você pode usar uma estruzada para curió para o seu galo da Campina, tá? Aí você vai ter Alcon Curió, Nutrópica Curió, vai ter Megazol também, SM16, você pode estar utilizando. Você pode oferecer Alcon Top Life, tá? Ótima também nesse quesito. Olha, cara, eu particularmente gosto dessas rações, tá? Eu vou mais para a linha dessas rações, são rações que eu já testei no plantel. Então eu posso falar para você que são ótimas ações, tá bom? As outras eu sei que existem outras, né? O pessoal fala às vezes que é boa, etc, mas eu não testei no meu plantel. Eu até testei uma outra que o pessoal tá usando bastante, mas eu não gostei no meu plantel, tá? Então são essas ações aí que eu indico para você dar, que quase certeza absoluta que você vai ter sucesso aí, tá bom? Alcon Top Life disparado aí, eu já indico, tá? Alcon Curió também, no Trópica Curió pode dar tranquilamente. Tá bom? Um grande abraço aí. O Juliano Nayara Júnior, beleza, Juliano? Vamos lá. Bom dia, Alexandre. Na sua opinião, qual a melhor ração estruzada, farinhada e papa de ovo para coleiros? Tá. Cara, ração estruzada para coleiro, na minha opinião, basicamente essa mesma aí que eu falei para você. Você pode dar Alcon coleiro, Alcon curió, pode dar no Trópica coleiro, tá? Ou no Trópica curió também. A alimentação de curió aí que você vai estar utilizando curió para coleiro é muito similar. Você pode olhar até na formulação da ração, se olhar atrás, você vai ver que tem ração que só muda a embalagem, a mesma fórmula, tá? É o seguinte, e farinhada, cara, tá? Olha, eu gosto bastante de farinhada para esse tipo de pássaro aí, cara. Você tem aí a papa de ovo da Fortal, tá? Ou uma papa de ovo, ou uma farinhada Alcon, Nutrópica de ovo, tá? Aquela farinhada de ovo, farinhada para silvestres, você pode utilizar. A CC 2030 também é uma ótima farinhada para utilizar para esporofila, tá? Já tá junto aqui, tá? Essas farinhadas aí, papa de ovo que eu tô falando para vocês. Farinhada silvestre da Alcon também.
Aquelas farinhadas de mel e ovos também você pode utilizar, tem da Megazoo, tem da Alcon, não, tem da Nutrópica também, são ótimas farinhadas. Lembrando que você tem que, lógico, usar a farinhada, eu aconselho você usar a farinhada quando você realmente está com o pássaro em reprodução, tá? Dar farinhada para o pássaro que não está em reprodução, eu não vejo muito sentido, tá bom? Porque ela acaba sendo um pouco mais enérgica, tá? Ela é mais rica aí, em energia. E aí, se você fornecer para um pássaro que não está em reprodução ou não está participando às vezes de um torneio, etc., você pode aí trazer um problema de obesidade para o seu pássaro, tá? Então, não acho necessário essas farinhadas sem você realmente estar num período reprodutivo, tá bom? Um grande abraço aí. Tá, e ração extrusada, cara. Bom, falei já pra você, né? Esqueci aqui de falar. Alcon Coleiro, Alcon Top Life, Alcon Curió, Nutrópica Coleiro ou Nutrópica Curió, Megazoo SM16, tem a Biotron Coleiros também, tá? Mas entre essas todas, as melhores são essas super prêmios aí, tá? A ração sem corante, tá bom? E aí vai decrescendo aí nessa ordem que eu coloquei para vocês, tá bom? Um grande abraço aí. O Guilherme TF, beleza, Guilherme? Vamos lá. Ale, beleza? Se um pássaro preto baixar e tremer a asa para outro, é sinal de ser fêmea ou nem sempre? Tá, na verdade não é sinal de ser fêmea, tá? Todas as vezes. Se você tem um pássaro preto adulto, frio, por exemplo, que tá frio, ou um pássaro preto macho, por exemplo, também, tá? Mas ele ainda é jovem, um filhote novo, o que acontece? É um passarinho de um ano e pouco. Às vezes, quando ele está frio, se você colocar perto de um pássaro preto mais quente, etc., acontece aquele comportamento dele de enganar o outro macho, tá? Ou seja, ele abaixa muitas vezes para não correr para o outro macho, tá? Num comportamento de submissão, tá bom? Então não é regra que está baixando, por exemplo, é fêmea, tá bom? Principalmente com pássaros novos aí. Então é interessante muitas vezes você realmente fazer um exame de sexagem para saber o que você tem na mão. Até porque a fêmea do pássaro preto canta, né? Ela só não costuma dar a virada de canto, mas para quem às vezes não tem muita experiência pode se confundir facilmente aí, tá bom? Um grande abraço. O Leonardo Faria, beleza, Leonardo? Vamos lá. Graça e paz, Ale. Graça e paz, Leonardo. A extrusada da Selecta é uma boa ração para estar dando ao meu trinca-ferro? Leonardo, eu não tenho opinião sobre essa extrusada, tá bom? Eu nunca forneci a extrusada da Selecta para os meus trinca-ferros, então não posso te falar se é uma boa ração ou se não é uma boa ração, tá bom? Então eu vou ficar neutro nessa daí, tá? Não vou falar de algo que eu realmente não tive uma boa experiência a respeito, tá bom? Eu aqui no meu plantel posso falar para você de duas ações aí, tá? Até mais que são boas, que são a Alcon Top Life, tá? Que eu já dei para meus trincas há mais de 12 anos, cara, não tenho o que falar dela. Hoje eu estou dando a Nutrópica Trinca-Ferro, tá bom? É a ração que eu estou trabalhando no momento, tá bom? Mas essa ração eu não trabalhei com ela, então não vou te dar opinião nenhuma dela, beleza? Um grande abraço aí. O João Gomes, beleza, João? Posso dar aquela extrusada colorida para canário para minha saíra amarela? João, na verdade você pode, tá? Por quê? Porque a extrusada colorida aí, essa da Alcon, cara, ela tem uma formulação muito similar até as ações de trinca-ferro, tá? Principalmente na questão do ferro, né? Quantidade de ferro dela é quase a mesma quantidade para todas as rações, tá? Então, na verdade, você pode, mas eu acho interessante para sair amarela você ir para rações aí, como a Nutrópica Trinca-Ferro, tá? A Megazoo Trinca-Ferro ou mesmo a Alcon Trinca-Ferro. Por quê? Porque elas são mais ricas em beta-carotenos, que são importantes no caso para esses pássaros. Não é só a vitamina A, tá? Não estou falando de vitamina A, estou falando de beta-carotenos que também ajudam na coloração das penas, tá bom? E também na questão de algumas fibras, etc., aí, que são mais adequadas para essas espécies, tá bom? Então você pode dar aí Alcon Top Life, você pode dar Nutrópica Trinca-Ferro, Megazoo Trinca-Ferro, Alcon Trinca-Ferro,
Saporito mamão também, só que eu não sei o tamanho do grânulo, tá? Se tá ainda pequeno, mas saporito mamão você pode dar também, é uma boa ração para estar dando para saíra. Olha, basicamente essas rações aí, tá? Que eu trabalharia, no caso, com a saíra, fechou? Um grande abraço aí. O Fernando Florencio, beleza, Fernando? Vamos lá. Bom dia, Lê. Meu trinca-ferro tem tendência a ser mais gordo. Eu estou mudando de cidade, não tenho como deixar ele no voador agora na casa nova. Tem algum manejo a ser feito com ele na gaiola pequena? Obrigado, Deus abençoe. Sim, Fernando, tá? Nutrópica lançou uma ração aí chamada Nutrópica Fit, tá? E segundo o relato do pessoal aí que tem usado, fala que ela tem emagrecido bem os trinca-ferros, tá? Então, se você não vai poder colocar no voador, etc., eu aconselho você a mudar a alimentação dele, o extrusado dele, para essa Nutrópica Fit e observar, tá? Dentro de uns 3 meses aí como é que funciona, tá? Segundo o relato do pessoal, né? Segundo também o dono da Nutrópica lá, ele tem falado também, né, de ótimos resultados nessa ração. O coisa também lá do criador Buriti, eu esqueço o nome dele. O dono do criador Buriti também, eles têm usado no plantel, têm gostado bastante do resultado. Então, eu acho interessante você fazer o teste, tá, e colocar essa ração no seu plantel aí, tá? Eu acredito que é o manejo mais ideal para você estar fazendo. É diminuir a questão calórica na ração dele, tá bom? E aí vai trazer muitos benefícios para esse seu trinca-ferro aí também. E aí você, na época de canto, né, na época que ele estiver realmente cantando bem, você coloca a Nutrópica Natural para ele, por exemplo, tá? E aí ele não vai ter esse problema de engordar. Entrando na muda de pena, você já coloca, no caso, a Nutrópica Fit, beleza? Ou seja, acabando a temporada, ele parou de cantar para entrar muda, você já pode colocar a Nutrópica Fit novamente, beleza? Um grande abraço aí, amigo. O Natan Soares, beleza, Natan? Boa tarde, meu amigo. Meu coleiro fica rodando atrás do rabo igual cachorro. Por quê? Você pode me ajudar? Desde já agradeço, um abraço, fica com Deus. Natan, cara, pode ser um comportamento, cara, de agressividade, tá? Às vezes o seu pássaro ele pode desenvolver esse tipo de comportamento devido às vezes à agressividade. Pode ser também que o seu coleiro às vezes pode estar com ácaro de pena, tá? Às vezes alguns pássaros com ácaro de pena têm essa tendência de ficar meio neurótico ali com aquelas penas que estão parasitadas, tá? E se for um coleiro pardo, um filhote, cara, há uma probabilidade, se você tiver coleiro cantando na sua casa, há uma probabilidade também de ser fêmea, tá? Então não sei. Se você não sabe se é fêmea ou macho, é interessante você fazer um exame de sexagem, porque a fêmea, às vezes, quando ela caninhar, ela fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro assim. Tem fêmea que fica, inclusive, estraga o rabo, tá? Ou às vezes gruda no rabo, segura no rabo. Eu tenho fêmea meio de cuti que ela segura no rabo, fica rodando com o rabo assim, igual cachorro mesmo, tá? Igual você tá falando. Mas é comportamento de fêmea, tá? Então dá uma olhada aí, você não me falou se é pardo, se é preto, mas se for pardo, pode ser que você esteja uma fêmea no seu plantel, tá bom? Um grande abraço aí. O Vitor Oliveira, beleza, Vitor? Vamos lá. Boa noite, Ale. Existe passarinho crônico no mato? Sim, Vitor, existe passarinho crônico no mato, tá? Existe uma menor incidência de pássaro crônico no mato, por quê? Porque na natureza, fora do período reprodutivo, a gente tem um choque alimentar bem grande, ou seja, a disponibilidade de alimento ela é bem menor, tá? Então, pássaros, por exemplo, que têm uma tendência a serem crônicos, tá? Devido a uma questão hormonal, quando eles têm, por exemplo, uma alimentação abundante, como a gente tem muitas vezes aí no ambiente doméstico, eles com esse choque metabólico, tá? Ou seja, com essa questão de redução mesmo energética, mesmo ele tendo essa tendência a cantar depois, cara, esse choque acaba fazendo com que ele pare de cantar, tá? Porque o corpo do pássaro ele trabalha sempre com prioridades, o metabolismo ele trabalha com prioridades. A prioridade do metabolismo é para sobrevivência, não é para comportamentos de reprodutivos, tá? Ou de defesa de território. Então, quando falta disponibilidade de alimento para o pássaro na natureza, por exemplo, o organismo dele condiciona ele hormonalmente também, tá? A questão de sobrevivência, ou seja, ele vai inibir hormônios aí reprodutivos, muitas vezes, de agressividade, etc., tá?
para poupar o pássaro de um comportamento que despenderia muita energia dele, como defesa de território, canto, etc. Então na natureza sim existe, tá? Mas você vai ver num grau muito menor. E às vezes eles até estão cantando, mas cantam menos. Ou às vezes canta só um dia, passa 10 dias sem cantar, de repente um dia que tem mais, dá uma chuva, às vezes ele canta. Mas assim, existe menos esse tipo de indivíduo na natureza do que no ambiente doméstico, porque no ambiente doméstico a gente tem aí os recursos à vontade, né? Então o pássaro ele consegue expressar o máximo aí da sua capacidade para canto e etc. Beleza? Um grande abraço aí. O Fibra Pura Juatuba Passarinho. Beleza, amigo? Última pergunta do de hoje é sua. Meu trinca-ferro está fazendo repasse. Posso deixar na gaiola menor para cair as penas mais rápido? Pode deixar sem problema, tá? Sem problema nenhum. Gaiola é meio que indiferente. Tem isso da gaiola ser maior, às vezes ele demorar mais, tá? Mas então se ele estiver fazendo sim, pode colocar numa gaiola menor. Não tem problema nenhum. No repasse de pena, cara, eu não vejo tanto problema porque ele não vai cair as penas da asa, tá? Ele vai cair geralmente penas do corpo, peito, tá? Então não vejo assim uma necessidade de você estar colocando realmente numa gaiola menor. Mas se você quiser também não vai ter problema nenhum, tá bom? Aí fica a seu critério, de um jeito ou de outro, ele vai fazer essa muda perfeitamente. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe a sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!